Seja muito bem-vindo ao curso de Como Realmente Dominar Projetos Elétricos. Meu nome é Gustavo Norato, eu vou ser o instrutor de vocês neste curso e eu tenho certeza que você vai tirar muito proveito. Essa é uma aula de inauguração, assim dizer, é uma aula onde eu vou me apresentar e vou apresentar para vocês qual vai ser o conteúdo do curso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de assistir todo esse curso. Se você está começando na área de projetos elétricos, se você não tem nenhum conhecimento, se você já tem experiência, eu tenho certeza que esse curso é para você. Esse curso ele é tão bom que eu deveria vender ele para você por pelo menos uns R$ 500 aí. O conteúdo ele é tirado de basicamente a vivência que eu tenho em projetos elétricos. Basicamente eu trabalho há 10 anos com projetos elétricos aí. Dentre eles, vários projetos gigantescos que eu trabalhei em toda a minha carreira profissional. E esse curso ele surgiu a partir da ideia de que existe pouquíssimo conteúdo no mercado relacionado à prática e à vivência em projetos elétricos, principalmente projetos elétricos de grande porte. Se você chegou até este curso, até este vídeo aqui onde eu estou falando para você, eu tenho certeza que você tem interesse em aprender projetos elétricos. Mas esse curso ele vai ser um curso bem completo. Então não adianta você pensar que vai vir aqui assistir uma aula de 5, 10 minutos e vai aprender tudo. As nossas aulas elas vão ser um pouquinho mais compridas aí, vão ser 3 aulas divididas em 3 dias. Então nos próximos dias vai chegar no teu e-mail a primeira, a segunda e a terceira aula e assim por diante. O tempo que esse curso fica disponível é por pouquíssimo tempo, tá? Então sempre que chegar uma aula, tenta assistir o mais breve possível, porque acontece de muita gente perder ali as aulas desses cursos que eu sempre estou fazendo para vocês gratuitamente. O mais legal deste curso é que você vai ter direito a um certificado se você assistir todas as 3 aulas e mais no final desse vídeo eu vou falar para você como você pode ter acesso a esse certificado. Não vai ser uma coisa muito fácil, não é só você assistir as aulas e tal. Você vai ter que fazer 3 sequências de passos para você conseguir o seu certificado. Mas é um certificado válido aqui da G-Master Treinamentos e você vai ter acesso ao certificado desse curso para apresentar na faculdade ou qualquer outro tipo de informação que você queira mostrar para alguém, beleza? Então, mas eu quero que você não foque nisso, eu quero que você foque principalmente no conteúdo, porque esse conteúdo ele pode transformar a sua vida. Você pode olhar ao redor e se você mora numa cidade grande, observa quantos e quantos prédios existem na sua cidade que você mora. Você pensa, todos esses prédios eles precisaram de um projetista para fazer aquele projeto elétrico. Nenhum desse tipo de projeto ele sai ali do chão ali na obra sem um tipo de projeto. Não existe essa de fazer como uma casa, passa a tubulação de elétrica ali, passa os fios e tá tudo certo. É diferente. Em um projeto elétrico predial, em uma indústria, em vários outros tipos de projeto, você vai ter que ter um projeto elétrico. Então essa área ela é muito grande. Observa se você não mora em uma cidade grande, imagens de cidade grande, pesquisa São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, cidades capitais para você ver quantos e quantos prédios tem ali, certo? Então, todos esses projetos precisam de uma empresa para projetar. Então, as oportunidades para você trabalhar nessa área são grandes, muito grandes. Hoje, o salário inicial de um projetista que sabe razoavelmente projetar está em média de 3 mil para frente, tá? Quem sabe projetar muito bem, entre 5 mil para frente aí, beleza? Então, é uma área muito grande mesmo para você trabalhar com projetos elétricos. Você também quer abrir uma empresa na área de projetos elétricos? Projetos elétricos é uma coisa incrível mesmo, porque, por exemplo, um projeto de um prédio, tá, incluindo todas as instalações, por exemplo, instalação elétrica, hidráulica, do sanitário, de um projeto que a gente vai ver que um projeto elétrico de um prédio de 20 pavimentos, tá, em média custa 100, 150 mil reais, dependendo da complexidade do projeto para ser feito. Então, em um projeto de 2, 3 meses que você faz, você pode estar faturando de 100, 150 mil reais nesse projeto, tá? Então, às vezes quando você começa a pegar em projetos de uma construtora, você consegue vários projetos ali em sequência um do outro e tal.
E às vezes esses projetos eles vêm trazendo outros projetos de outras empresas e assim por diante. Quando você começa a ficar sendo conhecido, não vai faltar serviço. Então, e mesmo que, por exemplo, não você seja um engenheiro ou um eletricista ou um eletrotécnico ou uma pessoa que gosta de elétrica, mesmo que você não tenha nenhum certificado, você pode trabalhar na área de projeto elétrico. Já trabalhei com inúmeras pessoas que não tinham diploma na área de elétrica e tal, mas eram ótimos projetistas de elétrica. Obviamente, você não vai poder assinar todos esses projetos, não vai poder assinar se você não tem a qualificação ali que o CREA exige, que o Conselho de Técnicos exige. Mas você vai poder estar trabalhando na parte de trás ali, no desenvolvimento desses projetos. Existe muito trabalho por trás disso. Então, fica comigo, assiste esse curso, assiste todas as aulas, assiste todas elas que você vai tirar muito proveito. Eu vou falar agora para você o que você vai estar aprendendo nesse curso. Na primeira aula, a gente vai aprender sobre quais as principais estruturas de um projeto elétrico. Como assim quais as principais estruturas? A gente vai conhecer na prática o que é cada parte de um projeto elétrico. Basicamente, só essa aula é um curso de leitura e interpretação de projetos elétricos. Então, nessa aula, a primeira aula, você vai ver sobre como é grande o mundo dos projetos elétricos, como são muitas as oportunidades, e como eu já comecei a falar, tá? E vai ver quais as principais características de um projeto elétrico. Vamos ver sobre planta baixa, sobre alimentadores, quadro de cargas, unifilar, vertical. Obviamente que a gente não vai se aprofundar, porque a gente ia ficar aqui nessa aula horas e horas e horas e horas e não ia conseguir falar detalhadamente sobre tudo isso. Mas você vai ter uma visão geral do que é cada uma dessas partes. Você vai entender também as diferenças entre os principais tipos de projetos elétricos, como projeto elétrico residencial, projeto elétrico predial e projeto elétrico industrial. Vai ver essas diferenças aí. Esse é o nosso intuito da primeira aula. A segunda aula, a gente vai falar sobre metodologias ágeis para desenvolvimento de projeto elétrico. Então, vou mostrar para vocês, na prática, como e por que eu utilizo o software AutoCAD para desenvolver meus projetos elétricos e não nenhum outro tipo de software para projetos elétricos, tá? Então a gente vai ver sobre questão de velocidade de desenvolvimento, a gente vai ver sobre a questão de limpeza de arquivos, vai ver muitas ferramentas do AutoCAD. Por exemplo, uma dessas ferramentas que a gente vai ver, eu descobri ela 5 anos trabalhando com projetos elétricos e tarefas que eu demorava cerca de 2, 3 dias fazendo, hoje o AutoCAD faz isso para mim automaticamente em questão de minutos. Então, só essa ferramenta já valeria já você assistir essa aula incrível que vai ser a segunda aula sobre metodologias ágeis para o desenvolvimento de projetos elétricos, tá? Outra coisa bem interessante que a gente vai ver, que vai ser na terceira aula, a gente vai saber como realmente dominar projetos elétricos, que é o tema deste curso. Então essa vai ser a aula mais importante de todas para você assistir, tá? Todas as aulas são importantes, mas essa eu vou explicar na prática qual a sequência de passos que eu tive que levar. Eu tive que levar uma sequência de passos muito difícil. Para me aprender realmente projetos elétricos e dominar mesmo projetos elétricos, eu demorei bastante tempo. Mas, se você fizer essa sequência de passos que eu vou falar para vocês nessa aula, é uma sequência de coisas que você tem que saber, tá? É a base para você realmente dominar projetos elétricos e ser um ótimo projetista, projetar grandes projetos como a gente vai ver no nosso curso. Então, você vai ver quais as coisas principais, por onde que eu tenho que começar, qual é as coisas mais importantes que eu tenho que saber em um projeto elétrico para me dominar projeto elétrico, para me ser um projetista, para mim ser reconhecido, conseguir empregos ótimos, ou abrir a minha própria empresa de projetos elétricos, ou trabalhar na área de projetos elétricos como um autônomo, ou alguma coisa assim, pegar projetos para uma renda extra. Então tudo isso você vai ver nessa aula, tá? Vai ser uma aula muito incrível. Então todas essas aulas elas são muito importantes para o seu aprendizado. Então o intuito desse curso é que você aprenda o que você precisa saber para realmente ser um projetista de verdade.
e assim como eu, não ter tantas dores de cabeça como eu tive no início da minha carreira. Quem me dera naquela época existisse uma pessoa que me falasse assim, para você ser um ótimo projetista, para você trabalhar nessa área, ser um ótimo profissional dessa área, você tem que seguir essas sequências de passos. E eu tenho certeza que conteúdo como esse você não vai encontrar em nenhum lugar na internet, em nenhum lugar, em nenhum outro tipo de curso, em nenhum outro tipo de canal no YouTube, em nenhum lugar você vai encontrar essas informações que você vai ouvir aqui nesse curso, tá? Então, se você quer aprender de verdade, aqui não é para quem quer certificado ou essas coisas. Você vai ter o merecimento se você conquistar o seu certificado, mas você vai precisar seguir essas sequências de passos. E nessa aula, nesse início aqui, eu vou falar para você, então agora, como você vai conseguir o seu certificado deste curso. Dentro do curso, em determinados lugares, eu vou soltar uma imagem, tá, com uma senha. Vai estar escrito assim, senha para o certificado, tá bom? Então, vai estar a senha, e vão ser 3 senhas, tá? Uma em cada aula. Eu não vou falar qual momento da aula eu vou soltar essa senha. Então, a qualquer momento da aula, essa senha vai ser solta. Ela vai ficar ali por apenas alguns segundos, tá? Pouquíssimos segundos. E dentro dessa senha, você vai ter que anotar essas 3 senhas. Ao final do curso, você vai poder solicitar o seu certificado, tá? Anota essas 3 senhas, uma senha na primeira aula, uma senha na segunda aula e uma senha na terceira aula. Anota essas 3 senhas e aí você vai poder estar solicitando o seu certificado, tá? E eu tenho certeza que vai valer muito para você. Mas o intuito deste curso é que você aprenda, domine projetos elétricos. Eu quero que você esteja aqui para você querer aprender, tá? Você que quer aprender projetos elétricos de verdade. Então, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu quero que você realmente aprenda, assim como eu queria que alguém tivesse feito isso por mim na minha época, tá bom? Quando eu comecei a desenvolver projetos. E a gente vai ver tudo na prática, como eu já falei para vocês. É tudo muito prático, vou mostrar a tela do computador para vocês. Então, fica ligado. E aqui é o Gustavo Norato falando com vocês. E até lá na primeira aula do curso de como realmente dominar projetos elétricos.